Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual online. Mais uma vez, com muita gratidão, que nós nos encontramos aqui reunidos em nome de Jesus para essa assistência virtual, onde cada um de nós com certeza receberá todos os benefícios do passe que essa espiritualidade amiga trará para cada um de nós. E Jesus só pede que nós abramos o coração, que possamos entrar em sintonia com Ele, para que assim tenhamos condições de recebermos o auxílio da espiritualidade. Então, quem achar melhor que feche seus olhos, procure nesse instante acalmar seu coração e mentalizar, imaginar Jesus na sua frente. Jesus de braços abertos, sorrindo, feliz. E nós, como crianças espirituais que somos, corremos ao encontro de Jesus, sentindo o seu abraço, sentindo no seu olhar aquela acolhida que todos nós necessitamos. Jesus querido, que hoje cada um de nós possa receber o que necessita, que nós possamos, Senhor, aprender a ter coragem, a enfrentar os nossos medos, porque o Senhor disse que sempre estaria conosco. Então, que nós tenhamos essa certeza absoluta e com isso possamos, a cada dia, nos renovarmos, nos sentirmos fortalecidos e irmos em frente, superando os desafios. Jesus, nós te pedimos que hoje o Senhor possa iluminar a nossa mente, para que a gente realmente consiga compreender as reflexões e vivenciar os seus ensinamentos, pois é só através da vivência é que nós seremos pessoas melhores e mais felizes. Derrama suas bênçãos sobre a Florinda, para que ela possa acendir o seu amparo, que ao fazer a sua palestra, as suas palavras sejam fluidas, simples, diretas, tocando nosso coração. E unidos a toda essa espiritualidade amiga, nós vamos agradecendo nesse instante a Deus, o nosso Pai, que nos criou, que nos dá essa oportunidade de aprendermos, de sermos melhores. E juntos de toda essa espiritualidade amiga, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, estamos novamente aqui para continuarmos estudando sobre o Evangelho de Jesus. Por mais que nós achamos que já sabemos tudo, nós ainda não sabemos. E mesmo que soubermos tudo sobre o Evangelho, mas não praticarmos, também estaremos falhando no nosso progresso espiritual. E é sobre isso que nós vamos refletir sobre as palavras de Jesus hoje. Quando ele está lá no finalzinho do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, e ele traz um ensinamento que a gente vai achar em Lucas, no capítulo 6, versículos 47 a 49, ou em Mateus, que é o finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7. Capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte, versículos 24 a 27. Lá ele conta uma espécie de uma parábola, né? Bem simples, mas assim profundamente transformadora, que é a parábola da casa construída sobre a rocha. Então ele fala, Jesus falando, né? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, vivencia, põe em prática no seu dia a dia, né? Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E continua dizendo ainda, palavras de Jesus: aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante ao homem
que constrói a sua casa sobre a areia. Quando chega as tempestades, a casa cai. É um ensinamento bem curtinho, mas é um programa completo de vida espiritual para todos nós. Está falando sobre a nossa vida espiritual. E o que nós podemos refletir hoje com esses ensinamentos de Jesus? Primeiro, o que significa construir a casa da nossa vida? Que aí a casa que ele está dizendo não é uma casa material, né? Jesus não está falando de uma construção material, né? Que vai lá no depósito, compra os materiais e constrói. A casa aqui significa a nossa vida, o nosso espírito. Então, o que significa construir a casa da nossa vida? E qual é a simbologia da casa sobre a rocha e sobre a areia? A casa representa a nossa vida toda. Estamos aqui passando, construindo uma casa, fazendo uma construção firme, né? Assim esperamos, né? E essa construção, ela vem incluindo os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, que é o nosso caráter, né? E os nossos valores. Cada decisão que nós tomamos é como se nós colocássemos um tijolinho nessa construção. Então, a casa vai sendo construída tijolo após tijolo, né? Por tudo isso que nós experienciamos na vida. Sem perceber, nós estamos ao longo dos anos todos, né, dessa vida e de outras vidas também, construindo uma casa espiritual. Algumas pessoas constroem e se baseiam apenas em riqueza, né, monetária, bens, aparência, vaidades. Não que nós não podemos cuidar disso tudo. Sim, bens materiais são úteis, necessários, casa, poder, né? Quando a gente exerce bem a nossa capacidade de poder, reconhecimento social, tudo isso é válido. Mas nós temos que fazer na medida certa, porque essas coisas todas, riqueza pela riqueza, aparências, poder, reconhecimento social, tudo isso, elas são transitórias, são passageiras, ficarão aqui na Terra. E são coisas instáveis, assim como a areia. A areia, ela está lá, mas a qualquer momento ela se move, né? Vem uma carga de água, leva os grãos da areia toda, né? E aquelas pessoas que constroem a sua vida espiritual com base na fé, no amor, na honestidade, né? Nos nossos valores morais, éticos, na caridade, na confiança em Deus, esses valores representam a rocha firme. Então, a nossa vida está sendo alicerçadas em rochas, rochas do amor, da caridade, da fé, da honestidade, da ética. Então, a grande pergunta de Jesus, ou que o Evangelho nos convida a fazer, o que tem como base na construção da nossa vida? É rocha ou é areia? Que aí Jesus apresenta dois tipos de fundação, né, de alicerces, né, de fundamentos aí para nossa construção: a rocha e a areia. A diferença não está na aparência da casa, porque se você olhar uma casa construída sobre um terreno ruim, ela vai ter a mesma aparência da casa que está construída sobre um alicerce firme ou sobre uma rocha. As duas são bonitas, têm a mesma aparência, mas a fundação, o alicerce é diferente. Então, a areia, aqui nesse ensinamento de Jesus, simboliza tudo aquilo que é instável, passageiro, são os nossos defeitos, ou são as coisas que nós valorizamos em excesso, né? Porque nós ainda precisamos das coisas materiais. Então,
Esse egoísmo exacerbado que graça no mundo, né? Que as pessoas são extremamente egoístas, nós somos, né? Vaidosos, orgulhosos, interesses materiais acima de tudo. A gente vê isso diariamente, só ligar a televisão, a gente vai ver tudo isso. O viver apenas para si mesmo, olhando só para si. Então, o que importa é comigo, o resto não tem importância. Essa é a mentalidade do mundo atual, sempre foi, né? Agora mais do que nunca, né? Agora, quando uma vida ela é construída numa base mais sólida, ela é diferente dessa areia. Então, a vida construída na areia, nesses valores materiais passageiros e momentâneos, ela pode parecer forte, ela até tem uma aparência de forte por algum tempo, mas quando chegam as dificuldades, as tempestades, entre aspas, né? A pessoa, nós que valorizamos as coisas instáveis, nós nos desestruturamos muito facilmente, porque não tem base espiritual. E a gente se desestrutura mesmo, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas é essa construção diária que tem que ser elaborada, né? E a rocha, então, significa ou simboliza os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, não só no conhecimento, mas vividos na prática. É isso que Jesus começa a historinha da casa, dizendo que quem ouve e pratica é como o homem prudente que constrói sobre a rocha. Então tem que praticar. A gente estuda toda semana aqui o Evangelho, maravilha, né? Tá tudo certinho. Mas não basta só conhecer, tem que botar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Não é apenas o conhecimento. Por isso que Jesus diz claramente na parábola: aquele que ouve e pratica estas minhas palavras, ele não deu simbologia, ele falou na verdadeira acepção das palavras mesmo. Quem ouve e pratica é semelhante ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, porque a rocha aí, né, complementando, é a fé verdadeira, é a humildade, são as virtudes que nós vamos adquirindo ao longo da vida, substituindo os defeitos. É um trabalho para uma vida inteira e outras vidas também. Perdão, paciência, confiança em Deus. A tempestade está ali caindo, mas nós fizemos a nossa parte. Conhecemos o Evangelho, praticamos, fizemos um alicerce firme, sólido sobre a rocha. Então, a gente pode até se atemorizar um pouquinho, ficar um pouquinho assustado, e tal, mas a casa não vai cair, porque ela está alicerçada. São esses valores espirituais, simbolizados na rocha aí, que sustentam a vida nos momentos mais difíceis pelo que passamos. E aí nós deixamos de ter a insegurança, a ansiedade, porque nós estamos confiando em Deus, sabendo que nós fizemos a nossa parte, que nós demos tudo daquilo que é possível e contamos sempre, lógico, né, com a proteção divina, porque Deus não desampara ninguém nunca. Às vezes a gente comete essas blasfêmias de dizer que Deus desampara, onde é que está Deus? Cadê Deus? Deus me esqueceu. Mas é uma coisa da nossa inferioridade mesmo, porque Deus não esquece de ninguém. Então, nessa parábola da casa da rocha, acontece um fenômeno importante para as nossas vidas, que as tempestades chegam para as duas casas, tanto a que está na areia quanto a que está na rocha. Tempestades virão sempre. Isso é muito significativo, porque o Evangelho, Jesus, nunca prometeu uma vida sem dificuldades. No Pai Nosso fala isso, né? Livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, ele sabe que a tentação vai estar lá, mas que a gente não chegue nela. Então, nunca vai ser uma vida sem dificuldades, por quê? Porque nós estamos construindo a nossa vida, nós estamos desenvolvendo o nosso espírito. Então, esses episódios todos fazem parte da nossa evolução espiritual. São desafios que a gente tem que aprender para fortalecer o espírito e crescer. Então, vão acontecer tempestades, raios, enchentes, vendavais. Nossa vida vai ser recheada disso, né? Mas
Para as duas casas vai acontecer isso, para aquele que está construindo na areia e para aquele que construiu na rocha. Chuva, ventos, enchentes. Na vida real, essas tempestades, entre aspas, aí podem ser doenças, perdas, materiais, perdas afetivas, lutos, problemas familiares, dificuldades financeiras, decepções, momentos de solidão, crises emocionais, que hoje nós estamos cercados de muita angústia, de muita ansiedade, de pânico, de todos esses transtornos. Todos nós, em algum momento, ou em vários momentos, iremos enfrentar essas situações. Iremos enfrentar. A diferença não está, aliás, em ter ou não ter problema. A diferença está em como nós enfrentamos esses problemas. Não é não ter problemas. Deixa os problemas virem. Mas nós vamos enfrentar com serenidade, sem desespero. Quem construiu a casa sobre a rocha sofre, lógico, né? A dor, ela existe, ela é real, ela está ali. A dor é até muitas vezes necessárias, mas o sofrimento é opcional. Você sofre se você optar por aquilo. Se você passar com serenidade para isso, não é uma coisa fácil da gente conseguir do dia para a noite. Não é. Nós temos que treinar o nosso espírito. E a gente cai, né, diante das dificuldades, perde a paciência, que a gente não tem, mas faz parte da nossa evolução. E hoje a gente cai, levanta, torna a cair, torna a levantar. Nós vamos chorar, mas não vamos perder a fé. Nós vamos enfrentar a dor, mas vamos cultivar também a esperança. Porque quando nós construímos a casa sobre a rocha, nós temos a base espiritual. E essa base espiritual é que garante essa serenidade. Não é que a gente não vai sentir a dor, vai sentir, mas não vai se desesperar. Por isso que Jesus fala, né, que quem ouve e põe em prática, porque você ouve o evangelho, você conhece, cita até de cor passagens do evangelho e tal, mas se você não pratica ou não bota na sua vida, não traz para dentro da sua vida, aquele ensinamento fica meio que sem utilidade, né? Você sabe tudo, ouvir somente não é o suficiente. A gente vai na igreja, vai no centro, frequenta reunião, estuda, faz curso, ouve palestras, escuta belas mensagens, mas o grande desafio da vida é exatamente isso, é transformar todo esse ensinamento que nós temos em atitudes diante das dificuldades. Uma aprovação nos derruba às vezes. A gente fica sofrendo, chorando, não sei o quê, são dores, são isso, aquilo. Mas, se nós realmente tivermos transformado o nosso coração no Evangelho de Jesus, fica mais fácil. Claro que nós não vamos conseguir isso do dia para a noite, mas porque é muito fácil, né, falar de perdão, difícil é perdoar quem nos feriu. É muito fácil, muito simples, a gente vem, prega, faz um monte de palestra, não sei o quê, sobre paciência. Difícil é manter a calma nas provações, nas dores, nos transtornos, nas dificuldades. A gente não tem aquela serenidade, aquela calma. Embora esteja sofrendo diante da dor, que é a dor, você não pode negar, colocar por baixo do tapete. Não, ela está lá, firme, vamos encarar. Porém, sem o desespero, né? E falar de caridade também é muito fácil, mas o difícil, o amar ao próximo, né? É renunciar muitas vezes àquele orgulho, àquela vaidade, para ir ajudar alguém, às vezes um familiar que nos ofendeu, aquela pessoa que nos traz problemas. Resumindo, né, o ensinamento de Jesus, construir a casa sobre a rocha é transformar todo esse conhecimento em prática. Por isso que ele fala, quem não pratica vai ter problemas com os vendavais. Então, e a gente tem que lembrar também que essas pequenas atitudes diárias de perdão, de renúncia, de abolir o orgulho, a vaidade, elas geram
ao longo da nossa vida, dos anos que vamos vivendo, grandes alicerces, grandes fundamentos, porque uma casa, se nós, uma casa material mesmo, ela não é construída num único dia, né? Os pedreiros vão lá e constroem primeiro a plano chão, faz isso, faz aquilo, com as técnicas que eles conhecem, depois é que vão fazendo os alicerces, inserindo ali os ferros para a casa ficar sustentável. Isso demanda tempo. Aí vai subindo a casa, depois tem o processo de fechar tal. Tem que esperar secar a laje, aquela coisa toda, né? Que demanda tempo mesmo. Assim é a nossa vida. Nós não vamos construir, nem conseguir fazer tudo o que Jesus está nos ensinando num único dia. Nem numa única vida a gente consegue, né? Então, vamos lá com tijolinho por tijolinho, pacientemente, fazendo com que a rocha que vai sedimentar o alicerce da nossa vida, as pequenas atitudes diárias, como a paciência dentro de casa, ouvir alguém que às vezes a gente está aflito, sem paciência, sem vontade, cansado, né? A pessoa quer comentar alguma coisa do dia, a gente corta logo, ai, agora não posso. Então, ouve essa pessoa com atenção, ajuda quem está precisando, evita palavras cruéis ali, que a gente sabe fazer muito bem isso quando nós queremos atacar alguém, nós ofendemos mesmo. Controlar essa irritação, né? Às vezes, diante da dor, a gente fica extremamente irritado, extremamente sem paciência, intolerante, nervoso, e a gente ataca às vezes com crueldade, com palavras, com agressividade. Então esse controle da irritação também faz parte do alicerce. E os recursos que nós temos também, né? Que junto com essa massa toda que vai sedimentar aí o alicerce, tal qual numa construção material, a gente tem recursos para misturar essa massa toda, né? É que é a oração, a fé na providência divina, porque nós não estamos sozinhos. Essas pequenas atitudes, elas podem parecer insignificantes, pequenas, desnecessárias, mas elas não são, não. São elas que fortalecem realmente, principalmente a oração e a confiança em Deus, são elas que fortalecem a nossa alma, que sustenta a nossa vida. E aí, quando chega a grande prova, simbolizada aí na história, que são as tempestades, os ventos fortes, a pessoa já construiu, todos nós já construímos dentro de nós uma base firme. Então virão os ventos. Esse trabalho interior é feito em silêncio. Ninguém vê. Tal qual o alicerce da casa, você não vê se ele tem ferro, se ele tem concreto, e se ele não tem nada, está só em cima de uma areia, que vai cair na primeira dificuldade, né? Então, esse silêncio onde nós construímos pacientemente o alicerce da nossa vida, ninguém vê, mas ele tem a finalidade de sustentar. E nesse mundo que nós vivemos aí cheio de pressas, de distrações, de valores superficiais, de tanta coisa sem tanto valor, né? Que nós valorizamos tanto, isso é uma areia. E uma areia movediça, né? Aquela areia que você mergulha dentro dela e não consegue sair, ela não tem sustentação, é aquela lama que você vai escorregando. Esses são os valores superficiais. O Evangelho, então, chama para a gente construir um caminho diferente. Viver com consciência espiritual, prestando atenção nas suas decisões. Lembrar que essa vida material ela é passageira, que vai passar também, mesmo as dificuldades irão passar. Tudo vai passar. Nós só vamos embora com o nosso espírito. Nosso espírito vai embora sem nada. E que estamos aprendendo no dia a dia. Lembrar sempre isso. A rocha significa o aprendizado que nós vamos construindo, a consciência que nós vamos desenvolvendo. E cultivar o bem para amalgamar
essa massa toda aí para que ela fique bem estruturada nos alicerces aí da nossa construção. E lembrar sempre que nós não precisamos demonstrar nada para ninguém. Isso que nós estamos fazendo não são para as pessoas, não é para as pessoas verem, é para nós mesmos. Então, praticar o bem, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que você não poste nada em rede social, não precisa. Não é necessário, até desnecessário. Confiar em Deus nos momentos difíceis, e quando nós fazemos tudo isso, essa estabilidade interior vai se concretando dentro de nós. E isso ninguém tira de nós. O mundo, por mais difícil que esteja o mundo aí fora, as pessoas, ninguém vai tirar isso de nós, porque é uma construção que nós fizemos com as nossas próprias condições, né? Ia dizer com as nossas próprias mãos, mas nós estamos falando de espiritualidade. Então, com as nossas próprias conquistas, dores, sofrimentos, renúncias, bem, caridade, paciência, humildade, são os elementos, os tijolinhos que nós vamos juntando tudo ali, né? E nunca devemos colocar a nossa segurança espiritual em coisas externas. Porque nós já falamos aqui, né? Dinheiro, posição, bens, tudo vai passar. Olha como as pessoas erram. A gente é só ligar o noticiário. As pessoas valorizam tanto as coisas materiais, esquecem que elas são passageiras. De repente, um esquema cai inteiro e você destrói tudo. E o que restou? Nada. Mas nós podemos mudar tudo isso, né? Sem desespero, né? Sem pressa, sem ansiedade. Entender que a segurança verdadeira ela vem de dentro, não das coisas materiais. Essa segurança nasce quando nós estamos vivendo de acordo com o bem. Então, por isso que Jesus fala, né? São somente duas coisas necessárias. Primeiro, amar a Deus. O que significa amar a Deus? Respeitar as leis de Deus. E Deus trabalha no bem. Então, quando nós estamos respeitando o bem, estamos é, nos desenvolvendo no bem, pronto, nós estamos no caminho certo. E depois o próximo, né? Que é o amar a Deus e ao próximo. Como a si mesmo, né? Então, amar a nós significa que nós vamos escolher o melhor para nós. E quando a gente coloca aí a areia no meio aí das coisas transitórias, nós não estamos fazendo uma boa escolha para nós mesmos. É a mesma coisa de você, né? Embora seja às vezes até agradável ao paladar, nós escolhemos um alimento que não é tão bom, nutricionalmente falando, que vai prejudicar o rim, o fígado, o coração, todos esses órgãos do nosso corpo, e um alimento bom. Esse alimento bom, às vezes, ele não tem um sabor muito bom, porque esse foi ultraprocessado. Então, ele tem um monte de gordura hidrogenada, um monte de coisa, temperos artificiais. Até o gosto é bom, mas ele não é verdadeiro, não é um alimento verdadeiro. Isso na nossa vida é uma escolha errada que nós fazemos. A gente opta pelo alimento de sabor bom, mas que não é saudável. Então, quando nós amamos a nós mesmos, nós temos que escolher o que é bom para nós. O que é bom não para o corpo somente, mas para o espírito também. Então, a construção sobre a rocha significa isso também, fazer boas escolhas para nós mesmos. E quando nós estamos tentando viver de acordo com o bem, que nós já explicamos que é de acordo com Jesus, com os mandamentos de Deus, nós sabemos que podemos enfrentar qualquer dificuldade, porque Deus está ao nosso lado, nós estamos sintonizados com Jesus, com Deus, com o bem. Então, a parábola, o ensinamento da casa sobre a rocha, na verdade é um convite para que você faça, para que nós façamos uma construção consciente da nossa vida, fazer boas escolhas. Nem sempre o que é agradável aos olhos, ao paladar, é o melhor, né? Nós já falamos. Mas aquela construção consciente, não, eu sei que isso é o melhor.
embora às vezes vai ser mais difícil de digerir, né? Fazendo uma analogia aí com a comida. E todos nós estamos construindo uma casa espiritual. Então, todo dia nós temos que trazer novos tijolos, novos elementos para essa casa espiritual. São os ensinamentos do Evangelho. Então, você está construindo a sua casa baseado em quê? Esses valores são eternos ou são passageiros e transitórios? Eu estou apenas ouvindo o Evangelho, que já é um passo, mas eu estou tentando trazer esses ensinamentos para melhorar a minha vida. Para melhorar a minha vida. Jesus nos mostra o tempo inteiro do Evangelho que a verdadeira sabedoria está em viver de acordo com o bem, sintonizados com o bem. Quando nós fazemos isso, qualquer tempestade que vier, seja forte, seja ventos brandos, ventos leves, jamais irão desmoronar a nossa construção, porque ela está edificada sobre a rocha do amor, da fé, da confiança em Deus. É uma construção que nenhum vento, nenhum vendaval vai destruir. Então vamos refletir muito sobre esse ensinamento de Jesus e trazer para a nossa vida prática. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a nossa casa seja realmente construída sobre a rocha. Muita paz a todos. E assim, meus queridos, nós vamos partindo para a segunda parte da nossa assistência, onde nós nos unimos à espiritualidade amiga, oferecendo as nossas energias, a nossa vibração de amor. E fazendo isso, nós estamos também colocando em prática esses ensinamentos e fortalecendo, né, os nossos alicerces espirituais. E nesse instante nós vamos vibrar pela paz no nosso planeta, em especial por aquelas regiões de guerras, de conflitos, para que haja o cessar da guerra, o entendimento, a união e a fraternidade entre as nações. Vibremos, Senhor, pelos lares da terra, aqueles lares que vivem em guerra, em desarmonia, que possa a Tua luz do amor, Jesus, chegar a esses locais, levando entendimento, levando respeito, paz, colaboração, amor. Vamos pensando agora em todos os doentes, para que eles possam receber energias de fortalecimento, de saúde, de bem-estar, de coragem, de bom ânimo, de força, de fé. Que os doentes do corpo tenham a medicação que dê o alívio, a cura necessária. Que os doentes da alma também encontrem, Senhor, além da medicação, um apoio espiritual, encontrem a fé, a certeza de que, como foi dito hoje, Jesus está ao seu lado e que tudo irá passar. Vamos vibrando para que a juventude seja conduzida no caminho do bem, da moral, da ética. Que todos aqueles que se comprazem no mal possam perceber as suas atitudes equivocadas e encontrarem o caminho do discernimento e do bem. Aqueles que se comprazem na mentira, no roubo, na busca do poder e que para isso, Senhor, utilizam seus cargos, públicos ou privados, em benefício próprio, que eles possam despertar para essa tarefa que assumiram e que estão se desvirtuando e assim encontrar o caminho certo. Te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, emocionais, financeiras, que encontrem mãos amigas, que as orientem, que as ajudem, que a esperança possa estar sempre rebrotando nesses corações. Te pedimos, Mestre querido, por todos os nossos casos particulares,
por nossos familiares, pelo nosso lar, local de trabalho, por nós mesmos, que possamos nos fortalecer no bem, no aprendizado dos Teus ensinamentos, na vivência do Teu Evangelho, Senhor. Que possamos ter a coragem de enfrentar os desafios, que possamos aprender a encontrar o amor e a luz que existe em cada um de nós. E assim, Jesus, que nesse instante, essa equipe amiga que veio ao nosso encontro, que já derramou os fluidos benéficos sobre a água que deixamos aqui ao nosso lado, que essa água possa se transformar no remédio que nós precisamos para as nossas necessidades. E que nesse instante, Jesus, possamos receber o passe, essa transfusão de energias eletromagnéticas que são capazes de harmonizar o nosso campo energético, harmonizar o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. E assim que nós vamos nos colocando numa posição receptiva, confiantes, e vamos sentindo que essas energias estão nos envolvendo, essas energias que vêm na forma de cores coloridas, no tom do azul, tons de laranja, tons de amarelo, de verde, de rosa, de lilás, dourado, prateado. E nós ficamos envoltos nesse mar colorido, onde cada luz que reflete uma frequência energética vai atingir o órgão mais necessitado do reequilíbrio. Nós vamos nos harmonizando, nos refazendo, reequilibrando, fortalecendo, sentindo uma paz nos invadindo, sentindo como se estivéssemos sendo abraçados por esses amigos queridos. E a nossa esperança vai sendo renovada, a nossa alegria, e vamos nos sentindo mais fortes, mais corajosos, mais dispostos a enfrentar o mundo. Jesus querido, que nós sempre nos lembremos do Teu amor, da Tua presença ao nosso lado. Nos lembremos de que Deus é esse Pai que quer misericórdia, que não quer sacrifícios. Que nós possamos então, Jesus, sermos acolhidos no Teu amor e que essas energias nos envolvam até uma próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, e que todos tenham uma excelente semana.